Graça e paz, povo de Deus, estamos dando início à nossa EBD Online, falando sobre a Reforma Protestante e te adianto que é a nossa última aula sobre este assunto, então fique ligadinho. Hoje nós falaremos sobre um teólogo, professor, monge augustiniano que estava contra alguns posicionamentos da Igreja Católica. Eu tenho certeza que você sabe de quem eu estou falando, porque você acompanhou todas as aulas. Mas para você ficar pensando aí um pouquinho, vou te dar uns segundinhos, enquanto isso, roda a vinheta. Eu estou falando de Martinho Lutero, ou de Martin Luther. Este cara, este teólogo, este monge que deu continuidade a todo o legado de John Hus e Wycliffe. Bem, existe um dito que um texto fora de contexto é pretexto para várias interpretações e eu não poderia jamais deixar você ter várias interpretações sobre esse assunto. Então, para esclarecer algumas coisas, eu preciso te deixar a par de alguns campos que se fazia necessário que houvesse uma reforma ou uma continuidade à reforma que foi sendo iniciada com Wycliffe e John Hus, que foram os pré-reformadores. A história se divide em alguns tópicos, e esses tópicos, como eu disse, eu vou chamar de campos, de áreas. E a primeira área o primeiro campo é geográfico. No campo geográfico, a Alemanha não existia. Então, o que existia naquela época? Bem, existiam pequenos reinos, pequenos condados, ducados e principados. E eles gostavam de chamar aquela nação, aquele povo, de Sacro Império Romano da nação germânica. Era assim que os alemães gostavam de intitular aquela nação. No campo religioso, a igreja era aquela que interpretava a Bíblia, o padre lia, rezava a missa em latim, de costas para o povo. Já no campo social, o feudalismo estava dando indícios de que iria terminar. No campo das ideias, o renascentismo veio para mostrar que as pessoas precisavam ter mentes pensantes, pensamentos críticos. E aí, o renascentismo, por exemplo, traz a ideia assim. Na época da Idade Medieval, a fé era mais importante que a razão. Já no renascentismo, a fé e a razão, ambas são importantes. Outro exemplo que eu posso te dar é que na época medieval, Deus passou a ser o centro das atenções, que nós chamamos de teocentrismo. E no renascentismo, o homem passa a ser o centro das atenções, o que hoje nós chamamos de antropocentrismo. No campo tecnológico, veio um cara que foi essencial, Johann Gutenberg, guarda esse nome. Esse cara, junto com Philippe Melanchthon e Lutero, fizeram a revolução no sentido de que quando Philippe e Lutero traduziam a Bíblia, Johann Gutenberg foi responsável por imprimir, trazer vida, à palavra de Deus enquanto papel, para que o povo pudesse ter acesso às escrituras. Enquanto a Igreja Católica se mantinha preocupada com a venda de indulgências, com a venda de relíquias e com os cargos que os nobres deveriam ter, Lutero passou a fazer a faculdade, se tornou professor, depois foi consagrado a monge, a papa, a padre, melhor dizendo, e começou a ter acesso à palavra de Deus, começou a ter acesso ao livro de Romanos, começou a ter acesso ao livro de Efésios, começou a ter acesso ao livro de Hebreus. Por que eu falei esses livros? Esses livros começaram a saltar aos olhos de Lutero, a ponto dele não entender por que a Igreja Católica falava uma coisa, pregava uma coisa e vivia totalmente ao contrário. Suas doutrinas eram totalmente ao contrário daquilo que estava sendo escrito como palavra e Bíblia, palavra sagrada. Como, por exemplo, o justo viverá pela fé. Pela graça somos salvos mediante a fé e não a pagamento de indulgências. Foram saltando aos olhos
de Lutero, todas essas questões da Igreja Católica, até que ele escreve as 95 teses. As 95 teses de Lutero, as famosas 95 teses. E eu preciso te dizer que não era uma novidade para o povo naquela época. Uma vez que a Igreja de Wittenberg, ou a Igreja de Todos os Santos, ou a Igreja do Castelo, era localizada próximo à universidade, e a universidade que hoje nós chamamos de monografia, os estudantes, ou quando tinha alguns avisos da universidade, era pregado, colocado nas portas, nas paredes desta universidade. Então por que teve aquele reboliço todo por conta das 95 teses de Martinho Lutero? Pelo que estava escrito, pela forma que estava a escrita. Exatamente. Lutero batia de frente, literalmente, com todas as práticas da Igreja Católica e dizia as verdades bíblicas nas 95 teses. E aí, em 1518, Lutero é convidado, ou melhor, convocado pelo Papa a ir até Roma para explicar as suas 95 teses. Lutero alega que está resfriado, que não está muito bem de saúde e pede para que eles venham até a Alemanha, para que ele possa sim expor e explicar todas as 95 teses, porque Lutero não fugiu da raia. Bem, Lutero vai e explica todas as 95 teses, ponto a ponto, e se você for estudar isso, vai dizer que foram vários dias que Lutero teve esse, se eu posso dizer, de concílio também, né? Falando sobre as 95 teses, até que Caetano de Vil não concordou com as 95 teses de Martinho Lutero. E aí, 10 de dezembro de 1520, Lutero recebe uma bula papal dizendo assim: Lutero, você precisa escrever contrário àquilo que você disse. Você precisa reformular aquilo que você disse porque houve uma confusão, você precisa rever. E se você não fizer isso, você vai ser excomungado da Igreja Católica. Quando Lutero lê, o ato dele, a atitude dele foi rasgar e queimar essa bula papal. E a partir desse momento, quando Lutero faz isso, quando Lutero tem essa atitude, ele é excomungado da Igreja Católica em 1521. Algumas coisas que Lutero falou ou colocava como tinha diferenças e tinha algumas coisas que foram mantidas, como, por exemplo, a Igreja Católica cria em alguns sacramentos, como o batismo, a crença que Jesus era filho de Deus também sendo Deus, mas tinham coisas que não eram mais doutrinárias, né, se eu posso dizer. Como, por exemplo, a liberdade que o povo tinha que falar com Deus, sem precisar ir até o Papa, para o Papa poder falar por Deus em nome da pessoa, né? Como também a liberdade que acabou tendo para que os pastores, né, os padres, pudessem se casar, tornar família, né? E aí foram algumas coisas que se foram diferindo de algumas doutrinas da Igreja Católica. Poucas foram as coisas e mesmo assim Lutero foi excomungado da Igreja Católica porque não era a visão que a Igreja Católica tinha para aquele povo, não era aquilo que a Igreja Católica entendia como doutrina. Essa mudança ocorreu mais na forma estrutural e na relação que a igreja tinha com os fiéis. Essas foram basicamente algumas das mudanças que ocorreram, fora as outras, com a reforma protestante de Lutero. Em 1526, na Dieta de Speyer, Lutero passa a ser liberado aos luteranos que se reunissem e pudessem praticar e professar a fé e o entendimento da palavra de Deus, né, como Lutero ensinava. Mas, logo depois, em 1529, essa lei é revogada, essa permissão ela é revogada. E aí o povo não pode mais praticar ou agir como os ensinamentos que Lutero estava ensinando para o povo. Então, 6 príncipes e 14, se eu posso dizer, regentes, né, de algumas cidades, alguns representantes de cidade, 14 representantes de algumas cidades,
levaram um documento que protestava contra essa lei nova que revogava a anterior. E daí que nós fomos chamados e intitulados de protestantes, porque houve um povo que protestou contra essa lei que revogava o direito ou a liberdade dos luteranos de professarem a sua fé com o entendimento da palavra de Deus. Então, Lutero é conhecido, ou melhor, a reforma de Lutero é conhecido como a reforma dos 5 solas, como, por exemplo, somente a fé, somente a graça, somente a Escritura, somente Cristo e somente a Deus a glória. Eu espero que você tenha entendido que a reforma protestante serviu para que você tivesse acesso às escrituras que você tem agora. Você é um privilegiado por poder ter a palavra de Deus na sua língua, para que você possa entender aquilo que você está lendo, aquilo que você pode falar com Deus sem ter alguém mediando e lendo para você o que você deve fazer ou não, porque você tem esse acesso, você tem acesso às escrituras, você tem acesso livre a esse Deus, você tem acesso, somente você tem acesso a poder dar glória a esse Deus. Então, dê valor a sua palavra, dê valor às escrituras sagradas. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido. E eu vou deixar uma citação de Lutero, como eu sempre encerro, né? Lutero nos diz assim: aquele que deseja ouvir Deus, que leia as Escrituras. Esse é o meu recado para você, reafirmando aquilo que Lutero deixou. Eu espero que você tenha gostado. Shalom Adonai.